Olá, amigos, tudo bem? Sou o Jackson Pereira Júnior. Estou aqui todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa TV União com o Diálogo Empreendedor. Sempre com um convidado ou uma convidada especial para falarmos sobre negócios, sobre economia, sobre gestão empresarial. E hoje o nosso assunto tem a ver com sucessão, empresa familiar. Então, muitas vezes, alguns programas, quando vão iniciar, quando tem uma temática que é mais pesada, o apresentador diz: tire as crianças da sala. Mas esse é o contrário. Chame os filhos para a sala. Se você tem uma empresa familiar, mesmo que seja de início, para que os seus filhos possam entender o que é o futuro de uma empresa familiar, de gestão corporativa para o seu negócio perpetuar. E meu convidado, ele é expert no Brasil sobre esse assunto. Meu amigo Cícero Rocha. Seja bem-vindo, Cícero. Olá, Jacques, obrigado a você, né, pela alegria e fico muito feliz porque ao ver esse trabalho que você vem fazendo com muito carinho e a dimensão que ele está tomando, né? E a gente espera aqui poder colaborar com a sua audiência que nos assiste aqui com um tema extremamente importante, até porque as empresas familiares são 80% das empresas do país, então é quase impossível alguém estar nos assistindo agora de não estar ligado direto ou indiretamente a uma empresa familiar. E por isso que eu disse, né, que alguns programas, quando são de uma pauta mais, vamos chamar assim, mais pesada, grosseira, picante, vamos dizer assim, tira as crianças da sala, né? Mas aqui não. Chame a família para a sala. Que esse Perfeito, achei programa de hoje fantástico. é para a família empresária, Sim, que tem que ouvir, porque muitas vezes essa é uma temática que é evitada, não discutida, e isso gera um problema grande no futuro, com certeza. tratando de sucessão. Mas antes de entrar nisso, Cícero, eu quero falar de você. Hum. Né? Cícero é fundador do Instituto Empresariar, ele é conselheiro de grandes empresas e grupos empresariais de diversos setores, contribuindo com seu conhecimento para a gestão corporativa, dessas empresas. Cícero, hoje, tem esse indicativo de referência nacional, mas ele não iniciou por aí. Cícero foi bancário. Cícero, como foi esse início no Banco do Brasil e como foi que esse novo rumo cruzou o teu caminho? Perfeito. Foi bem sincronizado, apesar de não ter sido tão planejado, né? As empresas familiares, elas estão presentes no mundo, mas às vezes a gente não as percebe. Assim foi eu. Eu, jovem, com 20 anos, passei no concurso do Banco do Brasil, fui trabalhar numa pequena cidade no interior do Ceará, tá? É chamado Iracema, uma cidade, na época tinha 20 mil habitantes, e era tão pequena que eu lembro que o banco fechava 1 hora da tarde, abria 7 horas da manhã, porque não tinha muitas atividades. E numa dessas eu inventei de comprar e vender E depois queijo do na prefeito, quem mandava era o gerente do banco. total. E numa dessas vindas à Fortaleza, eu trazia queijo para o meu pai, porque essa cidade tem uma região lá, Jaguaribe, Iracema, que produz um queijo excelente. E quando eu trazia esse queijo para o meu pai, ele disse, ô, queijo bom, e normalmente que ele vai, quanto é o preço do quilo lá, né? Quando eu disse o valor, ele disse que era muito barato, e eu inventei de oferecer o dono da venda lá do bairro, se ele queria comprar, se eu trouxesse, né? E aí eu comecei a trazer 5 quilos, dava ali, né? Porque eu não tinha carro, ou dava para gasolina, o que fosse. Mas me empolguei, fui para a feira. Então, com 3 anos, eu já movimentava quase 5 toneladas por semana. Eu me tornei um grande atacadista de queijo no estado e trabalhando no banco. Nesse período, foi a época que o Fernando Henrique assumiu como presidente da República, junto com esse modelo do Tasso e tal, né? Então, Uhum. eles queriam dar uma visão mais privada na área pública. E o Banco do Brasil, ele foi muito escolhido
para ser uma instituição referência. Mas só que o banco também, né, tinha toda uma estrutura sindical pesada que não permitia um jovem ter uma ascensão. Então, era os mais antigos, o banco criou um concurso interno, e esse concurso interno ele fazia com que quem passasse, independente do tempo de casa, poderia ascender a cargos estratégicos. Um concurso muito difícil, acho que 90 mil funcionários, não passou 200. Eu fui um desses, e aí, meu amigo, o Banco do Brasil é uma das poucas instituições que alguém de uma classe baixa pode ter uma ascensão ao ambiente, né? Eu saí de uma feira para tomar aula com Delfim Neto, né? Então, um Almir Pazianotto, né? Era um mundo. Só que nesse período, quando eu fui ter acesso a esses níveis de banco, aí já lidando com clientes de banco com problemas com o banco, foi aí onde eu comecei a mapear as empresas familiares. Chegava aquelas pessoas com problema no banco, eu já tinha um mindset de empresário, me sensibilizava muito. No primeiro momento, achava que aquelas pessoas eram mau caráter, mas ia estudar, ver que não. Eles tiveram uma época que tinham boa tradição de crédito, mas em dado momento começavam a ter problemas. Aí eu disse, não, é porque ele não entendia do negócio. Não, eram empresas, inclusive, que tinham histórico de sucesso no segmento. E o terceiro ponto eram todas familiares. Então, isso me chamou muita atenção. E por eu ter experiência de empresário, eu comecei a ajudar essas empresas. O Jacos chegava lá e dizia, Jacos, faz o seguinte, tenha calma, eu resolvo o seu problema de crédito. Mas eu vou fazer, eu usava muito essa expressão, eu vou precisar fazer uma intervenção branca. Você me traz seu contador, me traga seu comercial, a lista dos seus 10 maiores clientes, que eu ligava para os clientes do cara, né? E aí eu, como empresário, eu começava a propor ajuste. Ó, Jacques, se nesses 30 dias tu fizer isso, eu seguro esses teus cheques aqui. Se com 30 dias tu fizer isso, com 60, eu aumento o teu prazo para isso aqui. Com 8 meses tu fizer isso, tal, tal. Bom, eu comecei a fazer isso com vários, né? E aí eu comecei a ver que a empresa do Jacques começou a tomar com um ano. Antes o Jacques chegava e dizia, Cícero, se alguém comprar essa empresa, eu pago o banco e saio. Aí o Jacques já não falava mais disso, né? E muito agradecido, e eu muito feliz. E eu disse, cara, isso é um negócio. Mas eu estava no banco, tinha minha distribuidora de queijo, só que não existe acaso, né? A física quântica diz que quando você começa a fazer um movimento, você começa a atrair, né? Uma tia minha tinha herdado há uns 5, 7 anos atrás uma pequena rede de farmácias. Ela era professora, não era empresária, um genro assumiu, deu problema, estava com problema do banco, eu não sabia, porque não era na minha área. E ela chamou o sobrinho para pedir uma orientação. Quando eu olhei, eu disse, tio, já resolvi bronca muito maior do que essa no banco. Só não precisa perder essa rede de farmácia, não. Não, mas eu não quero. Eu disse, eu vou sair de férias. Eu vou tirar uma semana, eu vim aqui lhe ajudar. Mas a senhora não precisa. Bom, para encurtar a história, meu amigo, saí de lá, nessa uma semana, comprei a rede de farmácia. E aí, com um ano, eu vendi essa rede de farmácia por 25 vezes o valor que eu tinha. Eu gostei do negócio, né? Comecei a comprar e vender empresas familiares em dificuldade. Empresas de político. Cara, eu tive emissora de rádio. Ali no Vale do Jaguaribe, tive várias emissoras de rádio. Doutor Tassi me comprou várias emissoras. Até hoje, quando eu encontrava com ele, ele brincava. Segundo ele, eu tinha comprado uma, acho que era de Russas, se eu não estou enganado, por 10 mil dólares e tinha vendido ele por 200 mil dólares. Mas, doutor Tassi, quando eu peguei, eu não tinha nem audiência. Mas tudo era assim. Eu entrava com intervenção em gestão, né? E aí, pronto. Aí vi me envolvendo com essa coisa das empresas familiares. Só que quando eu completei aproximadamente 35 anos, hoje eu tenho 62, eu tomei uma decisão minha, que eu queria viver mais de 100 anos. Minha família toda vivendo mais de 100 anos, o que morreu mais novo recentemente foi meu pai, em 2020, de Covid. Então, eu olhei e disse, cara, eu sou atleta, não fumo, não bebo, e eu sou matemático, né? Então, probabilisticamente, eu disse, a probabilidade de eu viver 100 anos é enorme. E a minha avó sempre dizia que viver 100 anos não é problema. Não é problema de saúde, não. É você estar feliz. Se você estiver dentro do fraldão, meu filho, entubado, mas estiver feliz. E eu fui, disse, rapaz, o que é que me faz feliz? Eu comecei a me questionar. Eu achava que era ganhar dinheiro, porque eu ganhava bastante. Eu nunca tive dificuldade para ganhar dinheiro, né? Mas eu percebi que feliz eu era quando eu estava no banco, que eu ajudava aquelas empresas, e não agora,
que eu organizava, vendia, estava ganhando dinheiro. Eu estava alegre, mas feliz não estava. Mas eu dizia, cara, como é que eu vou retroceder isso? Porque lá no banco era o banco, ali eu estava fazendo aí. E aí eu já contratava muitas consultorias para mim. Aí eu peguei dois rapazes que faziam consultoria para mim, que eram do Banco Nordeste. Eu disse, cara, eu quero montar uma empresa de consultoria, porque eu acho que isso que eu penso é consultoria. E eles diziam, esses dois, cara, tu dá um consultor fantástico, porque tua cabeça é de empresário e tu adora estudar, mas eu achava que era porque eu gostava muito de consultoria, empresa organizada. Bom, eu comecei um primeiro projeto que eu trouxe, junto com o maior atacadista do Brasil, o modelo associativista, que não tinha no Brasil, que hoje tem supermercado, eu trouxe para farmácias, que Cícero, chamava só Farmácias Rede Med. te interrompendo um pouquinho que veio à minha cabeça. Às vezes existem consultores que eu já tive experiências como essa, que eles vêm na teoria, mas É, nunca aplicaram na prática, sim. né? É bom fazer assim, mas eles nunca tiveram experiência se era bom fazer assim, É. E essa né? disfunção, viu, Como você, eu Jacques? sei que você criou um método dentro da sua Sim, empresa, que você aplica um método nas empresas, tudo. E o que eu vejo muito em consultor é que eles nunca passaram a ser consultores por vivência. Não. Como eu tenho exemplos aí de empresários bilionários que já atingiram a fortuna e hoje eles dão consultoria para sim, mentoria, né? sim. Para outros empresários, porque os negócios estão rodando, estão só complementando. Então, é muito Isso. E importante isso é você uma ter um consultor disfunção, que sabe, tem vivência. Jackson? Isso foi muito importante que você colocou, porque quando eu fui montar essa empresa de consultoria, aí adorei, sabe? Esse cara da Bahia, que foi o meu primeiro cliente, era um gênio. Era o maior atacadista de farmácia do país. Porque se eu E aí, quiser contratar um consultor de vendas, eu queria contratar um empresário que eu visse que no setor dele, a empresa dele é a que mais vende. perfeito. E as universidades, elas são muito carentes de cases real, elas são muito distantes das empresas, né? E foi aí que eu me motivei com esse tipo de trabalho, porque eu via, né? Que inclusive na época a minha esposa perguntou o que é mais um negócio, porque nessa época eu tinha tacado de queijo, indústria de lente, ótica, farmácia, indústria de confecção, um atacado de malha em Petrópolis, no Rio, uma concessionária de carro. E aí, quando eu cheguei com isso, a minha esposa, qual foi que tu inventou agora? Aí ela disse, me explica o que é isso, né? Ela é uma psicóloga muito inteligente, inclusive é presidente do conselho aqui nós, e Ah, então aí está eu disse, olha, explicada. Toda empresa é, grande tem um departamento de psicologia para equilibrar. isso. Aí eu disse para ela, olha, meus colegas empresários dizem que é um cara que chega com uma conversa bonita, para ensinar o que a gente sabe e tomar o que a gente tem, o consultor, né? Mas eu tenho esse problema, o mercado não percebe valor nesse serviço, mas eu sinto que o empresário não tem tempo para ir para uma faculdade. Se um bom consultor trouxer esse conhecimento aplicado, cara, é o que ele mais precisa, né? E outra coisa que me preocupava é que eu não tinha nenhum empresário consultor. Hoje a gente ainda vê, mas na época eu não via. Estou te falando de 25, 30 anos. Isso pode ser que não tenha. Eu conheci o Falcone pessoalmente, conversei com ele quase uma hora lá na HSM, saí decepcionado, que eu disse, não, ele não é empresário. Quem é empresário é o Gerdau, o pessoal da Ambev, que levanta aí. Na hora que esses caras saírem, que é o que está acontecendo um pouco agora, ele vai perder força, porque ele é um professor. Aí eu disse para minha esposa, não, faça o seguinte, a minha cabeça sempre foi muito ligada aos Estados Unidos, porque desde criança, eu tenho 62 anos, mas com 10 anos de idade eu já falava inglês fluentemente, porque a minha mãe, minhas avós, todas professoras, tá? Então me botava para estudar. Então, os Estados Unidos, às vezes Inclusive, a até sua sem ter ido. formação na Babson College, nos Estados Unidos, é uma referência mundial em empreendedorismo, né? Na sua formação. Sim, sim, por isso que inclusive, quando eu estava lá, eu estava lá e estava em Harvard também. Mas Babson me surpreendeu, porque eu até subestimei. Eu fui inventar de fazer as duas ao mesmo tempo, tá? Não, vou de manhã, uma tarde, acostumado com as cores do Brasil. Primeiro dia que eu cheguei lá em Babson, tinha do lado da minha cama um balanço com 600 páginas para aula da noite, que eu ia ser sabatinado, tá? Cara, é coisa do outro mundo. Mas só voltando. Então, dentro desse ambiente, eu fui desenvolver essa empresa
chamei esses dois profissionais para ser sócio, passei 1 ou 2 anos entendendo. Aí, cara, como sempre, né, eu fui mergulhar nisso. Fui fazer um mestrado e um projeto de doutorado para responder essa pergunta, porque serviço de consultoria no Brasil não tem percepção de valor. Com esses projetos, me veio como resposta, porque era falta de metodologia. As consultorias têm ferramenta. Por exemplo, o bisturi é uma ferramenta. Para tirar uma cutícula da unha, que é um ambiente simples, ele é show, mas é o mesmo bisturi que abre teu abdômen. Só que, peraí, meu amigo, para abrir o abdômen eu preciso de metodologia, porque o ambiente é complexo. E a empresa familiar é um ambiente complexo, né? E nessa época, no meu planejamento estratégico de vida, eu já tinha montado, que a cabeça de matemática é simples, você entender, né? A gente adora um problema complexo e a gente acredita que tem um método que resolve. Então, como eu tinha dinheiro, ia viver mais de 100 anos, eu queria um problema que não resolvesse como uma empresa que eu organizava em 3 anos. Eu queria um problema, e esse problema que eu mapeei foi como perpetuar uma empresa familiar no Brasil. Tá? Porque ela estava, morre assim mesmo, a família briga, sair pelo mundo atrás do método. Em 2008, eu conheci um professor lá em Kellogg, que lá está a maior autoridade do mundo em empresa familiar, que é o John Ward. Plena crise de 2008, aquela confusão, e ele dizendo, ó, esse problema aqui, como esse caso da Americana que a gente vê, ele dizia, já dizia lá, esse problema aqui é um problema de ordem moral, não é contábil nem de auditoria. E as empresas familiares onde tem o menor índice de corrupção no mundo. A médio e longo prazo, o mercado financeiro vai querer investir, se aproximar de empresas familiares. Acreditei nesse cara e fui a fundo. Só que, paralelo a isso, eu conheci outro professor lá em Harvard, chamado John Davis, que era o coordenador da cátedra, que ele tinha um métodozinho que eu achei muito bacana, como bom cearense, para vender, né? Lembra, eu estava lá como empresário, sempre dizia ele, olha, eu não vim atrás de certificado. Eu tenho uma empresa, vou viver mais de 100 anos e eu quero dar um fundamento a essa empresa. Peguei a metodologia do professor, trouxe aqui para o Brasil, pô, botei debaixo do braço. Harvard, 3 palavras em inglês. Então todo mundo que olhava, isso é fantástico, é bom para mim, serve, tá? Comecei a vender. 1, 2, 3 anos, morrendo de vender. Cara, há 15, 17 anos atrás, eu vendi consultoria desse professor a R$ 11.000 a hora, cara. Que no Ceará mesmo, viu? Rapaz, era coisa que você botava. A pessoa falava, não sabe falar português. Não tinha uma pesquisa do Brasil, mas a galera. Bom, com 1, 2, no terceiro ano, Jacques, aí veio o problema. O método do cara não resolvia, cara, não perpetuava. Ele tirava a família, levava para o conselho e depois tinha que vender a empresa. Ixi, Aí eu disse, cara, esse papel é do coveiro, o meu é do é uma médico, metodologia de venda, né? que é o modelão americano, né? Para se É. apropriar, né? E aí foi uma decisão delicada na minha vida, porque nessa época eu já estava vendendo as empresas, estava vivendo esse mundo, né? Que eu achava que era consultoria. E aí eu parei, olhei mais uma vez, cara, eu tenho tempo e tenho dinheiro. Então eu disse, eu vou realizar o maior sonho do matemático. O sonho do matemático não é resolver o problema. O sonho mesmo é quando ele tem um problema que não tem uma forma e ele desenvolve a fórmula. E aí eu já tinha feito também educação para entender. Quando eu vi aquela pergunta que era metodologia, eu fui estudar o que era metodologia. Então eu tive que fazer uma graduação em educação para entender o que era método. E aí a metodologia, aí decidi desenvolver uma metodologia. Por quê? Porque primeiro fui entender porque que a metodologia que eu trazia dos Estados Unidos não funcionava. Apesar de você ver hoje no Brasil muitas pessoas falando dessa metodologia. Porque ela é uma metodologia desenvolvida por um país colonizador. Isso é muito interessante. Toda metodologia que ela é desenvolvida por um país colonizador e o problema que você vai resolver com ela tem a cultura envolvida, a probabilidade dela não funcionar é enorme. Por quê? Por Estados quê? Unidos, a cultura é a língua é inglês e a moeda é dólar. O resto se adapta, tá, amigo? Eu estava querendo trazer uma metodologia para um país colonizado, quer dizer, que sofre influência de tudo que você imaginar, multicolonizado, e para a empresa familiar, que cada empresa é a sua cultura, concorda? Como é que eu queria que aquilo funcionasse? E aí, cara, foi uma decisão. Minhas filhas Porque a pequenas, cultura reuni o lá deles, você tem que viver em função deles, né? Que é o que nós estamos vendo agora, total, né? total, porque é do Tudo que país você falou colonizador, aí tem né? a ver com o momento que nós estamos vendo Total, agora, toma total, taxa, te vira, né? total, É o que nós total. estamos vendo agora aí. Mas eu nunca esqueço, eu estava uma vez tomando aula lá em A sandália da Harvard. humildade passa longe.
Estava lá tomando aula em Harvard, eu quis me chatear com um colega, depois eu entendi, que ele veio perguntar se eu falava brasileiro. Cara, ele não sabia que existia uma língua portuguesa. Cara, eu estava em Harvard, tá? Aí depois eu vim entender, porque o varejo do Brasil todinho representava só 0,5% do varejo de lá. Enquanto a Pague Menos na época, estou falando 15 anos atrás, tinha 70 lojas, a All lá já tinha 10 mil lojas, tá? Então ele não nos conhecia. E aí, Jacques, eu tive que desenvolver uma metodologia. Isso impactou, inclusive, na minha família, né? Porque as minhas filhas eram crianças, pequenas. Então, minhas filhas aqui, como é hoje, TCC da minha filha, empresa familiar, o mestrado, empresa familiar, o doutorado, empresa familiar, o pós-doutorado agora, é governança, mas é chamado ecogovernança, que é uma governança para a empresa familiar. Então, nós vivemos isso aqui, eu, minha esposa, três filhos. Então, nós somos, tive que criar uma instituição, porque uma metodologia aí, foi um professor meu lá do Canadá, Henri Mintzberg, que me mostrou que não era numa consultoria que eu desenvolver a metodologia. Eu tinha que criar uma instituição para trazer pessoas que tivessem mais competência do que eu. Não deveria nem ter meu nome, por isso que o Instituto é empresarial, não é Cícero Rocha e Associados. Tá? E aí eu me fundamentei muito com Albert Einstein. Eu já fazia desde a época muitos check-ups. E o Albert Einstein, eu via muitos médicos falando que as universidades não entregavam eles para pesquisa. Então, o que eles fizeram lá? Criaram uma área de pesquisa própria. Todos os pacientes que entravam viravam objeto de pesquisa. E eles criaram doutorado e tudo, ambiente de pesquisa. Eu criei o Instituto Empresarial, criei a consultoria para atrair os pacientes para a metodologia, criei uma área de pesquisa há 20 anos, cara, eu banco do meu bolso, doutorados. Tá? Então, nesses 20 anos, nós já fizemos mais de 1.400 projetos, todos os projetos, de uma Ciaune, de uma Três Corações, de uma Apivida, todos eles entraram no meu ambiente de pesquisa. Tá? E aí nós construímos uma metodologia que é a mais conhecida, chamada BFB, Balança de Family Business, uma empresa familiar balanceada. Nós mapeamos 7 forças que, quando elas de balanceiam, levam a família a não se perpetuar. Primeiro dela, os indivíduos chaves, fundador, fundadora, funcionários antigos, a família empresária. Né? Então, esses funcionários, esses fundadores, quando eles ficam infelizes, eles contaminam o ecossistema. A família, quando se desarmoniza, o negócio, quando não se profissionaliza, quando os sócios não ficam ricos, empresa familiar não nasceu para ser vendida, Jacques. Ela nasceu para crescer. Tá? É da natureza dela. Outra, quando ela ignora um macroambiente chamado sociedade, isso tem muito a ver com o que eu vou falar aqui contigo. As empresas familiares são muito ligadas à sociedade. Por isso que é muito comum uma empresa familiar vai crescendo, ela tem um político. Já viu isso? Não. Se é na cidade do interior, é porque, cara, ela tem um vínculo muito forte com a sociedade. Quando eu falo sociedade, falo religião, tá? Se é de uma família que tem um vetor protestante, você vai ver. Se é lá do interior do Juazeiro do Norte, na porta de todas as lojas porque ela tem essa ligação que a empresa não familiar não tem, tá? Ela também é envolvida no meio ambiente. Por último, que a sétima força, talvez mais importante, é que ela tem um legado, é uma aura. Eu não sei se você já viu esses estudos da Câmara Inclusive, Killer, lá ela bate no uma foto e passado, gera uma aura, né? no passado usavam muito o nome de uma empresa, aí embaixo tinha organização fulano de tal, não era? Total. Que a Não bicha era? tem alma, rapaz. Não era? Ela tem Organização alma, né? fulano de tal. Então, depois de 10 anos de pesquisa, hoje nós estamos quase a 22, nós descobrimos, começamos a mapear isso. Primeira coisa que a gente descobriu, que a empresa familiar não é um sistema mecânico. Ela é um sistema orgânico. A pessoa tem vida, tem alma, Tem que ser tem estimulado. persona. Hoje, já que só para você ter ideia, a gente mapeia o DNA dela. Você pega o DNA da Brisanet, que os cromossomos mais fortes dela é desenvolvimento social com tecnologia. 98% da operação da Brisanet está no interior. Isso vem dos avós dele, tá? Você pega Três Corações, o DNA dela é visionário realista. Eles são altamente visionários, mas extremamente realistas. Se você conversar meia hora com o Pedro, com o Paulo, cara, eles são muito objetivos. Não são intragáveis, não. É todo se sim, não, não, sabe? Porque é do DNA deles realista. Né? Então, nós trouxemos isso e aí integramos a prática com a ciência. Por quê? Porque o Instituto Empresarial é a minha família, é uma família empresária. Então, a gente diz muito que a gente não foi do mercado para as empresas familiares. A gente é de dentro para dentro. Tá? Então, a gente testa metodologias conosco
E é como se assim, todos os clientes nossos, a gente junto, também constrói soluções para atender outras empresas familiares. E quando eu falo outras empresas familiares, não são só as famílias empresárias. De uns anos para cá, nós começamos a ajudar executivos, preparar executivo para trabalhar em empresa familiar, porque você sabe que um executivo que trabalha em posição estratégica numa empresa familiar, um financeiro não é a mesma coisa. Um conselheiro da empresa familiar é absurdamente diferente. Eu digo, rapaz, o que você menos olha na reunião de conselho da empresa familiar são números financeiros. A gente dá uma olhadinha, mas aí é o Não. filho, é o E, dono, é e outro mundo, tá? quando tem a inveja da família com aquele executivo que está tendo sucesso na empresa? Dinâmica. Aí o executivo ganha mais do que o filho. A mãe em casa diz: como é que pode? Vocês pagam. Meu filho disse: só recebe tanto, esse rapaz chegou agora, né? Esse é o papel do conselheiro. Aí é onde entra uma coisa muito importante, né? Então a gente vem trazendo também muita ciência avançada, né? Então, essa metodologia, né? Por exemplo, nós já mostramos que na empresa familiar a governança não é corporativa, que a governança corporativa ela foi criada para a empresa não familiar, onde o sócio é que manda. Está lá o acionista, diz que faz isso, tira tal, tal. Na empresa familiar, eu digo, o sócio pensa que manda, tá? Às vezes você tem uma matriarca, estou falando de empresa grande, estou falando de empresa que fatura bilhão, tá? Ela ainda Uhum. não é sócio, ela não está dentro da empresa, mas não se iluda. Na hora que for botar o CEO, se não é o filho, ela decide, tá? Na mesa do domingo a mudança do sistema, tá? Então, é que a gente chama, é uma ecogovernança. Então, Cícero, ela tem só para quatro poderes. a gente seguir uma linha de raciocínio, eu queria que você explicasse para o nosso, você falou de governança agora, explicasse para o nosso telespectador o que é um conselho de administração. Show. Sabemos que, por via de regra, toda empresa de capital aberto, está na Bolsa de Valores, né, tem que ter o seu conselho de administração. Mas nós temos visto aí, recentemente, muitas empresas que não são de capital aberto, mas passaram a ter uma estrutura de conselho. Então, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é um conselho de administração, o que é que ele faz, qual é a função do conselheiro, porque às vezes o cara olha, o cara é o presidente da empresa tal, mas ele tem outro presidente também do conselho, o que é, né? Eu Perfeito. queria que você explicasse. Primeiro, é uma evolução da compreensão da saúde das empresas. Então, basicamente, já existia governança, mas depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, se viu que era preciso criar uma instância acima da gestão, tá? Porque a gestão, quando errava, não tinha quem acompanhasse o presidente e o próprio dono da empresa. Então, havia uma necessidade de se criar um órgão, uma área que minimizasse esse risco. Esse ambiente se chamou de governança, quer dizer, para dar governabilidade, ok? Um dos órgãos que coordenam essa área é o conselho. O conselho é um local onde tem uma reunião pelo menos uma vez por mês que se senta para avaliar os negócios, as pessoas, né? Inclusive o presidente da empresa, os filhos que estão dentro da empresa. Isso foi tomando a importância, logo a Bolsa de Valores adotou isso, porque viu que isso protegia aquele sócio que não está lá dentro da gestão, mas a governança ia proteger. Isso começou a tomar corpo. De uns anos para cá, virou regra. Não tem como você entrar na Bolsa sem ter conselho, governança. Só que se começou a entender que isso não era só coisa de gente grande. As empresas menores poderiam se usar desse mecanismo, O fazendo benefício algumas do conselho era adaptações. maior do que a obrigação. Sim, era uma forma de saúde. É como se dissesse, rapaz, só quem faz exercício físico é quem mora em Fortaleza. Não, cara. Eu na cidade do interior preciso também fazer atividade física, porque senão eu morro também, tá? Estou num ambiente, condição diferente. E aí, principalmente no caso das familiares, onde o ambiente é mais complexo, onde eu tenho razão e emoção, mas eu preciso de quê? De governabilidade. Só que, numa empresa familiar, o ambiente é um pouco complexo, que a governança é feita por quatro poderes, tá? Imagina aí. Tem um tal de indivíduo chaves, que é um grupo de pessoas dentro da empresa, funcionários antigos,
que eles têm um poder. Então, esses empresários tradicionais, muito fora da curva, faziam isso inconscientemente. Por exemplo, o seu Edson Queiroz, cara, ele tinha quatro superintendentes, bem idosos, seu Mansueto, Edilmar Norões, aquele pessoal, eu explico isso cientificamente, Arimatea. chama Arimaté, são os indivíduos chaves. Seu Ives, do mesmo jeito, tinha Geraldo Luciano, tinha outros, tá? Eu explico que isso é extremamente necessário. E quando você não tem consciência disso, é um risco, porque quando você muda de geração, a geração vem nova sem saber disso, cientificamente, a primeira coisa que ela faz é destruir, tá? Demite. Isso é uma das causas que leva a perpetuar ou não perpetuar. Então, a governança do conselho de administração, que cuida dos negócios, o conselho de sócios, que são decisão de sócio, porque nem todo filho, nem toda esposa é sócio, e o conselho da família, para cuidar das problemáticas de família. Isso faz com que eu crie Onde entra os instância, agregados, né? tudo, né? Aqueles problemas que são de ordem familiar. Como acontece num governo que nós temos aqui. Tem coisas que é da temática do executivo, tem coisas que é da justiça. E aí esses poderes, né, vão tentando viver harmonicamente para dar o quê? Uma governabilidade a toda a estrutura que está embaixo, tá? E aí, isso chegou muito das grandes companhias. É muito comum a pergunta, que talvez fosse a seguinte você fazer, a partir de quando uma empresa familiar tem que ter conselho, né? Eu digo, a partir do dia que ela precisa de ser aconselhada. E às vezes eu estou na universidade, esses dias mesmo no MBA, sobre governança, eu fui convidado para dar uma palestra pelo professor, aí um aluno disse, não, professor, mas eu só tenho duas lojazinhas no shopping. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, você tem um barzinho. Eu tenho um barzinho. Então, uma vez por mês, você pega um caderno de arame, você não tem nem computador, você anota tudo no caderno de arame. Você pega um tamborete, uma sombra, uma vez por mês, você chama um amigo que tenha mais ou menos noção de negócio, mostra para ele o que você comprou, o que você vendeu, como é. Olha para ele e faz só uma pergunta: qual a avaliação que você faz do meu negócio? Você faça isso todo mês. Com um ano você está com governança implementada, tá? Então, é importante que a gente entenda que antes de ter um conselho, existe uma coisa importantíssima: você precisa de um conselheiro, alguém que lhe aconselhe. A governança é só sistematizar, é uma reunião uma vez por mês, você vai usar isso, claro, a empresa vai ficando mais complexa, você vai precisando de uma estrutura mais sofisticada. Eu gosto de trazer isso, porque senão as pessoas valorizam mais a governança do que o papel de aconselhar, né? Cícero, muitas medidas, seja em qualquer esfera, só se toma quando tem a dor, né? Isso. E muitas vezes o empresário, ele acha que ele tem um negócio dele, ele acha que não, ele é o que sabe tudo, né? Sim. Ninguém sabe mais do que ele. A decisão muitas vezes de um conselho é quando tem uma dor, ou ela, nos dias de hoje, já tem acontecido mesmo por o dono do negócio, ele já está tendo a maturidade de, não, eu preciso ter esses conselhos, ter um conselho, ter isso, ter aquilo. Ou é só monta quando tem uma dor. Lamentavelmente, ainda é muito parecido com a saúde do corpo físico. Ainda se usa muito, por exemplo, você vê muita empresa fazendo governança corporativa, mas por obrigação. Ela faz, porque se não fizer o banco não empresta dinheiro, ela só faz, senão ela não pode entrar na bolsa, tá? Mas já tem, né? E aí eu vou citar até o nome, por questão de justiça. Um que o exemplo foi há 13 anos atrás, eu estava dando uma palestra, chegou um senhor com três filhos e disse: olha, eu não estou com problema na empresa, mas eu quero implementar isso. Essa empresa hoje eu estou com quatro gerações trabalhando dentro. Essa empresa agora ganhou o segundo lugar do agro no segmento no Brasil, né? A primeira ficou à frente da JBS, tá? Pela qualidade dos números. Essa empresa se chama Avini lá no Ceará, Sim. tá? Ela tem conselho de sócio, de administração, de O família, Ayrton né? Júnior, meu amigo, gente muito boa. É, o pai dele é o presidente do conselho, doutor Ayrton, as irmãs do conselho de sócios. Então, assim, tem
mas tudo é uma compreensão. Então, o Instituto, quando entra, às vezes ele é chamado para fazer um planejamento estratégico. Quando eu desenho lá a empresa, cara, ó, do jeito aqui, se vocês seguirem o que eu vou fazer, ela vai triplicar de tamanho. Cara, eles querem, né? Mas a gente vai precisar de governança. Por quê? Porque se no meio do caminho o senhor morrer, ou se faltar isso aqui, aí você começa a montar os riscos, a gente precisa gerenciar esse risco. Se eu gerencio o risco todo mês, ele começa a perder força. Então, esse empresário, ele só é hoje mal orientado. Tá? Por quê? Porque o empresário brasileiro, ele não tem uma cultura de se aconselhar. Eu Ele estou fica dizendo, buscando muitos dica. deles acham que sabe tudo. É. Olha, uma coisa que eu vi agora, um antropólogo, Todos Alcoforado, nós, Cícero, temos que ter uma humildade de saber que ninguém sabe tudo. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu aprendo contigo, tu aprende comigo, né? Ninguém sabe tudo. e já, se quando a coisa vai ficando mais complexa, uma coisa que quando você tem um filho de 1 ano, 2, 3 anos, até 14 anos, quando você tem 3, 4 filhos que se casaram, que vem com sogra, que vem com. Que você imagina, você tinha uma empresa com 100 funcionários, hoje você tem com 10 mil. Aí você precisa. Uma coisa é eu pilotar uma bicicleta, um carro, um caminhão, outro um avião. Eu preciso de torre de controle, eu preciso de. Concorda? Só que isso, Jackson, se o empresário não tiver uma orientação, principalmente do Brasil, onde ele é muito distante da ciência, cara, ele vai no feeling, no feeling, no feeling, né? Até o dia que o avião não dá para coordenar no feeling, né? Então, o nosso trabalho foi exatamente dar assistência a esse empresário, né? Outra coisa que a antropologia mostra, inclusive tem que é tido até com o antropólogo dos ricos, lá da USP, o Alcoforado, que ele diz uma coisa muito interessante que eu vivo diariamente. Jacques, os empresários ricos não têm amigos. Eles não têm amigos. Cara, se eu não tenho um amigo, como é que eu me aconselho? Ele não tem amigo. O amigo que ele diz é meu amigo, você vai ver, é porque ele conhece alguém, conhece um advogado, porque o cara é de sucesso, mas não é amigo. Né? Ele não é de se aconselhar. Por exemplo, antes de começar essa reunião aqui com você, eu estava orientando um empresário, tá? Aqui, cara, veio vários shoppings no Brasil e tal, mas ele não veio conversar aqui sobre shoppings. Ele veio conversar porque a esposa tinha abrido o WhatsApp dele e viu uma foto dele com uma pessoa que é lá da empresa, que ela insinuava que ele tinha um caso. E ela simplesmente fez uma reunião com a família e botou ele para fora de casa. Cara, o cara desmoronou. Esse cara é o cara lá no grupo. Então, esse cara precisa se aconselhar. Como é que ele vai fazer? Vai ligar para o colega dele que é empresário? Primeira coisa que ele fez, ligou para o conselheiro. Ele ligou Cícero, para mim, Cícero, Cícero, aí eu vou pedir um senta, intervalo. conversa, orienta. Eu vou pedir um intervalo rápido e voltamos em 1 minuto após os Perfeito. vídeos de destaque da semana e as boas da semana com Cícero Rocha. Voltamos já. Venda de parte do GPA fortalece presença do Grupo Coelho Diniz. BYD Carmais Natal na liderança em veículos eletrificados no Rio Grande do Norte. Croma Energia anuncia novo diretor de comercialização para reforçar expansão. Expansão do Open Finance completa 5 anos e avança para crédito em 2026. Furto de energia ameaça segurança e já custa 10,3 bilhões de reais. Dividendo extra da M. Dias Branco amplia ganhos aos investidores. Plano de saúde corporativo ganha novo modelo com case da Live Saúde e TBM Têxtil. Herdeiros do Grupo Armani assumem comando após morte de Giorgio Armani. Siga nossas redes sociais. Marquise Incorporações domina Top of Mind no Ceará. Inadimplência dos bancos no segundo trimestre de 2025 sobe e divide digitais e tradicionais. Plataforma de empregos da OpenAI tensiona a relação com a Microsoft. Bilionários mais jovens do Brasil em 2025 concentram fortunas em heranças da VEG. McDonald's rompe com lobby em disputa trabalhista sobre salários com gorjeta. Consumo das famílias sustenta PIB do Brasil no segundo trimestre. Investimento em bolsa de luxo rende mais que ações. HSBC sofre ataque hacker 2 meses após rombo de R$ 1 bilhão no Pix. As boas notícias da semana.
Oferecimento: M. Dias Branco, Instituto Mayra Eliane, Fundação Beto Studert e Grupo New. Ararinha azul volta a voar na Caatinga, mas enfrenta a ameaça do circovírus. Saúde corporativa ganha força com o sucesso da TBM Têxtil e Live Saúde. Fóssil artrópode mais antigo revela a complexidade surpreendente da vida primordial. Prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo é o mês de conscientização. Feira Online abre 7.000 vagas e impulsiona a empregabilidade PCD. Filtro de extrato de cebola. Proteção solar sustentável. Injetável contra HIV chega ao Brasil e amplia a prevenção. Buraco negro mais antigo do universo é confirmado por astrônomos. Siga nossas redes sociais. Como quebrar um hábito ruim com a força da curiosidade? Capacitação de mulheres em inteligência artificial transforma futuro profissional. Celulose bacteriana biodegradável pode substituir plásticos poluentes. Tratamento inédito corrige DNA e cura bebê com doença rara. Aquífero na Amazônia pode abastecer o mundo por 250 anos. Pix parcelado e biométrico ampliam crédito e segurança no Brasil. Itaipu amplia projetos sociais e ambientais e já soma 305 milhões de reais. Treinar o cérebro para o pensamento positivo transforma bem-estar diário. Bom, estamos de volta com o nosso Diálogo Empreendedor. Sou Jackson Pereira Júnior, aqui todos os domingos na nossa TV União. Lembrando, se você ainda não segue as redes sociais do Economic News Brasil, nosso portal de notícias de negócios, de economia, de mercado financeiro, pegue logo aí seu celular, Instagram, LinkedIn, Facebook, e siga. E também, se você quer receber os nossos conteúdos no nosso canal do WhatsApp, é só acessar qualquer matéria do Economic News na web, bota aí economicnewsbrasil.com.br e acessa qualquer matéria que vai ter uma tarja, você entra no nosso canal do WhatsApp e também na bio das redes sociais. E também tem o Boa Notícia Brasil, que você acabou de assistir o vídeo As Boas da Semana, que é o nosso portal só com notícias positivas, que é o lado bom da notícia. Também segue as redes sociais do Boa Notícia Brasil, que é muito bom você receber só notícia positiva, e também tem o canal do WhatsApp do Boa Notícia Brasil. Cícero, eu pedi o intervalo justamente porque você estava falando um assunto bastante interessante que foi para segurar o telespectador, né? Para que ele ficasse aqui para ver a continuidade dessa história. O que é que aconteceu com essa pessoa, com esse executivo? Pois é, o grande detalhe, o Jackson, é que as empresas familiares, ela tem toda uma dinâmica, né? E eu queria até aproveitar essa história do executivo e colocar uma coisa, abrir um parêntese que eu acho que é importante, sobre uma temática que é muito comum, que são dos conflitos. Quando eu falo aqui em conflito, todo mundo que está nos assistindo já levanta os cabelos, ou pelas lembranças, né? É importante só que você entenda que esses conflitos, eles não surgem só da família. Eles às vezes estão até na família, mas a empresa potencializa. Mas, Cícero, como é que a empresa potencializa? Porque a empresa vai crescendo, ela vai deixando as relações mais áridas. Se você não tiver metodologia para conduzir isso, vira uma bomba relógio dentro das famílias. Então, Sim, mas você o vai... executivo voltou para dentro da empresa? Pois é, voltou, tá? E aí, sobre uma nova perspectiva, por quê? Porque como se foi implantada uma estrutura de governança, tá? Ele veio amparado sobre regras, né? Sobre uma auditoria interna, porque uma coisa muito importante, que às vezes não tem na empresa familiar, é simples, rapaz. Eu vejo empresas com 1.000 funcionários, quer contar um funcionário para deixar do lado do conselho para uma auditoria interna. Por quê? Às vezes você tem um problema que é de ordem familiar. Às vezes eu chego uma denúncia que o sobrinho está fazendo uma fraude. O tio, o avô é chefe. Cara, olha o imbróglio. Primeiro, ninguém tem coragem de saber, tá? Ou vai para o extremo. Quando vai saber, querendo discutir, brigar com todo mundo. Quando você tem uma auditoria interna e um conselheiro externo, ele puxa isso para ele, para blindar a família, né? Então, um executivo como esse, como o caso que eu estou, com toda uma sistemática, ele volta, mas dentro de um ambiente de governabilidade,
que volta àquela pauta anterior que se chama governança. Mas, Cícero, por que é que as empresas não têm? Pelo mesmo motivo que no começo do século nós morríamos com 36 anos, porque não tinha penicilina, não tinha antibióticos, tá? Então, as empresas familiares têm elevado o nível de mortalidade por falta de ciência aplicada. Por isso que o Instituto Empresarial, nós temos esse compromisso de desenvolver metodologias para que o mercado, os profissionais possam se utilizar para aumentar a longevidade dessas empresas. Isso, tratando, você falou em conflito. É, sabemos que conflito em empresa familiar se vê muito em função do ego, né? Disputa de poder. É, e esse assunto sucessão é uma coisa que muitos empresários, na sua grande maioria, evitam discutir. Fazem o quê? Eu vou, eu vou, eu vou ser eterno, eu nunca vou partir. Então, nunca ninguém vai precisar me substituir. E ele vai tardando, 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 né? Hoje, a mentalidade dos empresários e famílias, esse assunto já está sendo discutido com mais brevidade, com mais tranquilidade, ou muitos gestores têm medo de botar essa pauta na mesa? Interessante. Vem aumentando a pauta, só que ela está estagnada. Por quê? Porque o conceito de sucessão é um conceito ultrapassado. É como o conceito de amputação que a medicina usava. Então, no começo do século passado, você tinha um problema, corta o pé, corta o braço. Você ia, o dentista do interior, ele arrancava os dentes, porque era um modelo de excluir para sarar. A sucessão, ela é montada nesse conceito. Você tira alguém para colocar outro. Isso já não funcionava, mas com o Em aumento da 100% longe dos casos, alguém sai insatisfeito. total. Por quê? Porque ele é excludente. Agora, quando os fundadores morriam com 60 anos, a morte excluiu o cara. Só que o cara agora vai para 100 anos. E o cara com 60 anos hoje, ele está correndo meia maratona na beira-mar. Está altamente ativo intelectualmente, né? E aí? E aí virou um imbróglio a sucessão, porque quando ele não quer tratar, é porque é o seguinte, eu vou para onde? Hã? E aí vem outra problemática, porque o modelo da sucessão dizia, olha, você vai ter que ser igual ao seu pai. Só que o sistema não precisava de um cara igual ao pai, precisava de um cara complementar o pai. Porque o sistema vivo, ele quer evoluir. Você vai juntando as gerações, é como uma espécie. A espécie vai evoluindo, vai aprendendo uma com a outra, vai sobrevivendo. Né? Então, nós propomos cientificamente um modelo chamado IGS, que é a integração das gerações. Você tem é que integrar e não suceder. Eu até digo, com frequência, que na empresa familiar, até depois de morto, o cara ainda não foi sucedido. Eu tenho algumas empresas no Brasil onde eu sou presidente do conselho. Tem uma em particular que são dois irmãos, eles têm 50%, uma grande indústria do país, e sou eu, eles dois e outro conselheiro externo, só que eu sou o presidente do conselho. E um dia, rapaz, eles estavam num embate, porque eles são bem diferentes, né? E aí eu parei, olhei a metodologia, né? Aí eu disse, rapaz, aqui eu tenho que chamar o fundador. Aí eu fiz uma pergunta para ele, se o senhor fulano de tal estivesse aqui, como é que ele resolveria isso? Cara, sabe aqueles caras de quiropraxia, quiropraxia, que o cara chega todo torto, ele só dá um toque, o cara começa a andar. Cara, os caras se harmonizaram. O papai diria é mesmo, papai diria isso. Então, ele não foi sucedido. Mas se eu não tivesse a vivência de uma metodologia, eu ia ficar insistindo com aquilo, tá? Então, na empresa familiar, como todo organismo vivo, ele não acredita em sucessão, ele acredita em integração de gerações.
E existem modelos hoje, que eu conheço casos de sucesso, que se monta a estrutura de governança, monta o conselho e a família vai para o conselho. Mas em outros casos, é, e alguns ficam na administração, né? E o restante fica no conselho. Mas em alguns casos que eu conheço, 100% da família sai da parte executiva. Toda a parte executiva fica com executivos. Qual o modelo que você acha que tem mais resultado? É a família dentro do negócio. Ponto. Agora eu vou já explicar. Vou citar cases reais. Eu tenho uma família que eu conduzo, que é um dos maiores distribuidores de alimentos do país, e esse grupo só tem uma herdeira, uma filha adotiva, que ela tem 25 anos. Quando eu cheguei 8 anos atrás, para estruturar a governança, estava aí. E a gente olhava, né? Cara, se o fundador morrer. Bom, aí a primeira coisa que eu fiz, de um dos executivos muito bom, era um sobrinho do dono, filho de irmão dele, mas não era herdeiro. Eu venho trabalhando, esse cara hoje é o CEO, e exatamente esse mês agora, eu consegui, junto com a família, com os fundadores, nós vamos transferir 20% das ações para essa pessoa. São movimentos de 7 anos. Porque 80% da ponta. Eu estou falando da empresa que fatura 2 bilhões. Imagina como é o tamanho da empresa de 50 anos, tá? É porque o fundador, ele, por um problema, ele não consegue ter filhos. E ele só adotou essa filha. Então aí eu botei mais uma coluna, esse primo, tá? Esse primo hoje é um dos sócios minoritários. Só que eu estou com outro programa, com mais 4 primos dentro da empresa, filhos diferentes, tá? E o marido dela, porque ela casou, eu cuido dele desde deles, inclusive antes de casar, tá? Esse cara hoje é assessor direto do CEO e é casado com uma filha. E nesses próximos 10 anos, tanto ele como mais 3 primos, eu estou fazendo stock option. Ah, Se então, esse então cara. aí você já está falando de um outro trabalho seu, que é a formação do herdeiro. Sim, e não só isso, eles como indivíduos chaves. Não estou dizendo que ele vai receber patrimônio somente, porque quando eu estou dando esse percentual, no fundo eu estou vinculando o cara à É o empresa, tá? bônus e o ônus. Total. Porque se ele fica só como executivo, outra empresa vem e tira ele. Se lá ele tem participação societária, ele se sente como dono. Na moral da história, eu estou criando mais outros herdeiros, em porção menor, e com competência no cargo. Tá entendendo? Então eu tenho mais. Eu botei esse primo, que aí já é um cara de 45, 50 anos. Esse vai receber 20%. Tem o genro, que esse já é por conta dela, já tem o vínculo. E eu tenho mais 2 primos e uma prima, que esse é para 10 anos. Eu estou montando um processo de estoque no Open. Se eles alcançarem a meta, permanecerem 10 anos, um percentual da cota das ações também voltar para eles. Moral da história. Nos próximos 10 anos, eu tinha uma empresa que só tinha uma herdeira. Hoje eu tenho a herdeira majoritária, mais 5 colunas segurando a empresa. Então, no mínimo, eu aumentei a longevidade dessa empresa 30 anos, tá? Que ele poderia implodir em um mês. Fundador morresse, uma filha de 25 anos, como é que, sem nunca ter gerenciado uma empresa de 1 bilhão. Cara, era só esperar o fundo chegar, realizar um monte de dinheiro na mão dela que ela não ia saber como gerenciar, né? Montando toda a estrutura de governança. Então, nem sempre você encontra, porque o problema é que às vezes as pessoas querem encontrar tudo pronto, cara. E às vezes houveram deformações. Tiveram empresas que te expulsaram os seus familiares. Tiveram famílias que punia. Quando o cara era familiar, o cara puxava o sarrafo lá para cima. Né? Às vezes é uma pergunta muito comum, Jacos. Ah, mas doutor Cício, quando o filho não quer? Eu disse, pois é, vamos conversar mais um pouco. Porque imagina o cara no Brasil ter uma empresa que ele vai trabalhar, tem trabalho garantido, vai ganhar bem e ainda vai ser dono. A pergunta agora é saber por que que ele não quer. Porque E essa deformação, Jackson, você tocou vem um da ponto, família, tá? você tocou um ponto importante aí, que hoje, do mesmo jeito que existe disputa de ego, tem herdeiro também que não quer nem passar na porta. A maioria. Não é pouco, não. A maioria.
E eu estudo isso 24 horas. O que aconteceu é que houve uma deformação dentro de casa. É o pai, passa o dia reclamando da empresa, a mãe dizendo essa empresa vai matar seu pai. É o pai que não pode ir para uma férias na Disney porque ele querendo economizar. Aí, não, você pensa que aquilo ali está dando prejuízo. Você soube da última, não pegar e foi roubando lá na empresa. O cara ouve desde criança que aquilo só é muito trabalho. O pai dele só adoeceu, não pode comprar nada, não vai para Disney, e só tem ladrão. Quando ele chega com 18 anos, o pai diz: não, meu filho É porque é às que vezes vai o pai escolher o que tem o ele vai. recurso, a empresa tá bem, mas ele é a forma dele comunicar para o filho para, não, eu vou educar ele para ele não Pronto, gastar na dinheiro, né? escassez. Isso. Maldade do pai também não, porque ele não tem um conselho para aconselhar ele. E o que acontece? Quando chega a 17, 18 anos, a família com a baita de uma indústria, e o menino, não, meu pai, o meu sonho é ser médico. Meu sonho é ser médico. Eu quero ser juiz. Cara, não é, houve uma deformação. Tá? Maioria, já que eu não encontrei até hoje que dissesse, esse aqui não dá. Tudo bem? Às vezes a família está ligada a um produto. E eu digo, gente, nós somos empresários. Pneu é um produto. Eu posso ter posto de gasolina. Se a minha filha gosta de medicina, eu posso montar uma clínica para ela. Nós somos empresários. Eu ouvi do Flávio Augusto, que é você conhece, da WhatsApp, né? Sim. Que ele disse: eu não criei meus filhos para serem herdeiros, para tocar o meu negócio. Não. Meu negócio, se quiser fica, eu vou é vender o meu negócio. Eu não criei eles para me sucederem. Se quiser ser playboy, vai ser. Se quiser ser jogador de futebol, vai ser. Então dizendo, em resumo, o pensamento dele não é perpetuar. Eu digo, porque o que acontece muito com os empresários, né? Eu participei de um trabalho para um grande fundo do Brasil para me avaliar 30 empresas familiares para eles comprarem. Dessas 30 empresas, a primeira pergunta que eu quis saber é, pai, por que que eles querem vender, né? E aí a primeira coisa, vamos olhar a condição financeira, os caras estão querendo. Nenhuma das 30 tinha problema financeiro, altamente sólida. Rapaz, é porque o mercado está se acabando. Não, um era distribuidor na Nestlé, outro não. Todas não sabia como ia fazer para a próxima geração. Moral da história, eles só vieram preocupar isso a fundo, no último ano, quando o fundo chegou para comprar. E a maioria bota filho para fazer curso de herdeiro, curso de sucessor, curso de acionista. Não, cara, ele tem que ser indivíduo-chave. Ele tem uma história para continuar. Ele está entrando numa época que o que vai ter valor é quem tem história, é a garrafa de vinho, é o café, é a roupa. Não, e Você às tem vezes que tem ter um. muito, Cícero, que já quer se aposentar aos 20, aos 30, Mas né? muitos deles induzidos, vou lhe dizer, viu? Induzidos pelos pais que não tiveram isso, e mesmo sabendo que o trabalho. Rapaz, eu tive um caso de um cliente, ele estava um dia super chateado, doutor, vocês vão resolver isso? Dou 50 milhões a dois meninos com 24 anos, dou 50 milhões para cada um, e cada um vai desenvolver aí. E aí eu disse, eu ia sem querer, ia dizendo o nome do empresário aqui. Eu disse, doutor, é porque o cara que inventou esse negócio vida, o cara era safa, estral de Deus. Vamos imaginar aqui, o senhor está reclamando que os meninos só chegam na empresa 9, 10 horas da manhã. Me diga, a partir do. E eles é aqui, em tudo regrado, 30 mil, quando quis comprar um carro melhor, o senhor que compra, quando é um apartamento. Se ele amanhecer amanhã de manhã, uns 50 milhões na conta, se o senhor me disser que ele vai acordar cedo por causa disso, não criar uma geração de inválido, o senhor vai acabar com o neto do senhor, porque o seu filho não vai trabalhar mais, vai torrar esse dinheiro, vai perturbar a mulher dele, os filhos. Nós acabamos de estragar uma geração sua. Aí, Não, não, pelo amor de Deus. Eu disse, pois é. e outra coisa, nós estamos vivendo também numa um tempo de que as coisas mudaram muito rápido, muita coisa, Estão mudando muito rápido. né? E às vezes você tem um filho, sua empresa está lá, está bem, mas o seu filho, a empresa vende bombom. Mas seu filho gostou da área de tecnologia e tal, ele viu ali inteligência artificial, ele quer montar um negócio dele, ele quer outra coisa, ele não tem, ele quer montar a sua história própria, vamos dizer assim, né? Então, mas Agora, Jacques, tem antigamente um detalhe não. aí.
As famílias que é eram, muito eram mais criadas importante. para dentro do seu negócio, porque não tinham É, outras oportunidades. é. Mas aí tem uma coisa muito importante, cara, principalmente nessa época que você colocou muito bem da velocidade, a importância de um aconselhamento. Porque às vezes o pai está agarrado com aquele produto, ele não entende que o filho não quer deixar de ser empresário, ele tem mais afinidade só com outro produto, tá? E por uma falta de orientação, eu cheguei um dia desse num hub com 8 startups de uma família empresária. E a pessoa, eu fui avaliar, eu disse, cara, isso aqui não vai dar em nada daqui a 5 anos. Por quê? Tem 16 netos essa família, 16 netos, tudo na fase de 15, 18 anos, não tem um dentro da startup. Cara, o cara lá me reclamou, ô doutor, que foi bom que o senhor chegar, porque o senhor no conselho vai dar uma força para ver se vem dinheiro para startup. Eu disse, amigo, enquanto você não botar os netos aqui dentro, vai faltar dinheiro. A paciência vai ser desse tamanho com as startups. Agora começa a botar neto aqui dentro. Tu vai ver aparecer dinheiro, paciência para esperar o retorno. Agora, por que que eu faço isso? Porque eu sou médico disso. O que que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o conceito de perpetuação para estar. Aí o sistema diz, epa, é para perpetuar, viu? Não falta dinheiro, não. Não falta paciência, não. Tá? Então, isso é um grande ecossistema que ele vive perguntando todo momento, Jacques, o que você trouxe vai me perpetuar? O que você trouxe foi para perpetuar? Então, a sucessão, como ela é excludente, é um risco para não perpetuar. Né? Então, E às esse olhar vezes, ecossistêmico é. e é também a questão do limite. Você tem ali seus filhos e tal, nenhum dá para o negócio. Mas eles querem estar dentro, mas nenhum dão. E outra Aí, coisa, às vezes, sabe? o pai entrega o negócio ao filho que não tem a mínima aptidão. Ele não entrega, ele joga, né? A realidade, porque você diz, mas cara, o cara é um gênio, criou isso aqui, cara. Mas de empresa familiar, ele é zero. Um dia desse eu tive até na beira-mar andando com um dos maiores empresários do Ceará. E ele assim, tal, tal. Aí eu disse, eu parei e disse, fulano, queria só dizer o seguinte: o senhor, no assunto do senhor, o senhor é doutor. Mas nesse meu assunto de empresa familiar, o senhor é analfabeto. Falou muito Aí bem. eu disse, ele disse, mas doutor Cícero, eu disse, não, eu estou lhe dizendo isso. Primeiro que eu não preciso do seu dinheiro para o senhor me contratar. Mas como médico, eu não posso ver um paciente entrar no meu consultório fumando e dizer para ele, um cigarrinho não faz mal, não, porque amanhã eu posso ser que eu não lhe encontre mais. E eu sei que o senhor é muito inteligente, o senhor pode até continuar pecando, mas pecando em paz. Rapaz, uns 2 meses depois encontrei com ele, doutor Cícero, não esqueci daquilo não, viu? Então, o que eu volto a dizer também, sabe o que é, Jacques? É falta de ciência, cara. Um programa como esse seu, você não tem ideia. Eu encontro pessoas no avião de 4, 5 anos atrás que assistiam uma entrevista minha, disse, olha, o senhor não sabe como mudou. Né? Um dia desse eu vinha na Bahia, Salvador, São Paulo. Uma jovem sentou do meu lado, aí disse, interessante, né? Aí eu achei uma palavra vaga, interessante. Aí eu disse, interessante. Ela disse, o senhor não lembra não, mas há 4 anos atrás, o senhor foi dar uma palestra no interior da Bahia, e a minha família é a grande rede de concessionárias, e eu não mandava na empresa da minha família, né? E o senhor lá na palestra disse, se tem alguém, uma filha ou filho que está andando, vá amanhã bem cedinho, não me pergunte como, você vá, porque lá é que é seu lugar, e depois a gente vê o como. E se você sentir qualquer resistência, se lembre disso. Observe, não resiste e diga só assim, interessante, né? Quando alguém disser que você não deve ir, você diz interessante. Cara, pois essa menina ouviu isso. Ela hoje é diretora-geral desse grupo, tá? Ela disse, pois a partir daquele dia eu fui. Hoje eu sou diretora-geral do grupo. Então, você vê como é uma questão de conhecimento aplicado. Era uma falta desse. É como um médico, né? Quando ele diz: ó, calma, lave só as mãos da agora para frente e tome soro que você vai ficar bom. É água com sal e açúcar. Né? Então, uma empresa familiar, ela é carente. Mas eu tenho empresas enormes. Ontem eu estava atendendo um cliente meu de Santa Catarina, tá? Que ele tem, Jacques, o cara tem 8 bilhões na conta. Cara, e as perguntas, as orientações que eu dou ele, cara, eram orientações que a pessoa vai olhar e dizer, cara, é tão óbvio que o Cícero dizer, mas por falta disso, de entender que é um ecossistema, que é um sistema vivo, tá? Tanto sofre o empresário, sofre os profissionais, né? Por isso que a gente vem muito num processo de criar uma escola para treinamento de conselheiro. Por que eu estou trabalhando tanto
abrindo oportunidade para essas pessoas, principalmente que têm mais de 50 anos, porque se elas entenderem a metodologia, cara, elas vão poder ajudar demais uma empresa familiar. Empresa familiar hoje está precisando de aconselhamento. Ele não está precisando que entenda de negócios, não. Ele está precisando de treinador. O jogador, o cara já joga muito bem. E o conselheiro é aquele cara de fora, está fora do campo, que não pode entrar em campo, mas ele orienta o ecossistema. Entendeu? Isso, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu sei que você tem um compromisso agora. Até nós nos estendemos, porque é um assunto que. E aqui é assunto para dois, três programas, quatro programas, porque são vários cases seus. é, Enfim, e uma das nossas missões aqui é esclarecer, né, o empreendedor. Às vezes eu entrevisto alguém, a pessoa fala uma coisa, e eu digo, isso, já que você falou, agora eu explico para o nosso telespectador o que é isso, né? É, de uma forma simples que o empreendedor, o empresário, porque aqui nós estamos falando para o jovem empreendedor, ou aquele que não é empreendedor, que quer ser empreendedor, ou aquele que já está empreendendo, ou aquele que já é um empreendedor maduro, né? Ou aquele que está assumindo um negócio da família, e aí vai. Então, o diálogo empreendedor, pelo próprio nome diz, é um bate-papo. Aqui eu não estou lhe entrevistando, nós estamos conversando. Perfeito. Então, é nesse bate-papo que é uma forma de contribuirmos para o que você disse, para o ecossistema do empreendedorismo, dos negócios. Perfeito. Isso é muito, muito importante termos um momento de bater um papo com você e levar esse seu conhecimento para o nosso telespectador. E chegando ao final, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para herdeiros que estão aí, às vezes, em conflito, ou aqueles herdeiros eh, que não têm saída, têm que assumir o negócio, porque às vezes tem aqueles que não têm opção, né? Perfeito. Só é Já está tu, é dentro do tu. avião e o avião voando. Só é tu, não tem mais aquele, às vezes tem aquele que, rapaz, não, não quero. E eu tenho outros que, meu irmão, não tem saída, não, né? Perfeito. É como você disse aí, só tinha uma filha adotiva, 24 anos, se você não estiver montando esse plano aí, só tem tu, Perfeito. né? E para aqueles ainda que acham que o negócio é eterno, que está postergando um problema. Perfeito. Então, eu diria o que a medicina nos diz hoje, né? Procure os médicos. Procure o médico. Então, nesse caso, procure um especialista de empresa familiar. Eu sei que nós falamos aqui de empresas grandes, mas hoje está simples. Por exemplo, se você for no meu Instagram, cicerorocha.oficial. Cara, tem um mundo de vídeos lá, né? E se você me fizer pergunta, eu respondo, tá? Então, às vezes são coisas simples que para você é algo muito complexo, mas para mim que sou médico não é. Mas procure. E tem um ditado que a minha avó dizia, que eu acho fantástico. Quem procura, acha. Então, se você tá e tal, procure. Eu estou já lhe dando. Procure no meu Instagram, cicerorocha.oficial. Vai lá, ó, tive com o Jacques, achei legal, vou ficar super feliz, né, de poder te auxiliar. Se não for aqui no Instituto Empresarial, tem um monte de pessoas no país que pode indicar, mas te digo, isso que tu tá achando que é complexo, ter só um cuidado, que às vezes todo problema complexo tem uma solução simples que não funciona. Por isso que você deve procurar um especialista. Mas, por último, queria dizer uma coisa: empresa familiar é o melhor negócio que há. E conte comigo. Você vê, no meu negócio, a minha esposa, ela toca toda a parte financeira, administrativa dos meus negócios. Mas eu fico instigando a ela entrar em outras áreas. Eu Perfeito. fiz, olha, Outra se amanhã coisa, eu Jacques, sumir, quem é que e vai, eu como é que você queria. vai tocar isso aqui se você não sabe como é que E é essa Jacques, área, essa área, essa área? E às vezes e outra aí coisa ela também, fica insistindo, eu Jacques. fico insistindo, aí ela vai gostando, ela vai entrando, quer entender, E entendeu? digo outra coisa que as pessoas pouco veem, é que você, por exemplo, que eu lhe conheço, e outros empresários, cara, a capacidade que vocês tinham de aconselhar outros empresários, eu tenho certeza, se você fizesse o curso comigo, botasse a metodologia, cara, o que tu ia ajudar de gente, tá? Primeiro tu ia entender, caramba, isso aqui
Eu até já fazia isso, Cícero. Tá? E nós estamos precisando muito, rapaz. Mais do que de governança, é de bons conselheiros. É. Tá? Mas para isso, eu preciso de metodologia, eu preciso de um treinamento, preciso mudar, inclusive, meu mindset para me ver com isso. E é uma atividade que eu posso fazer fora o meu horário de empresário, é uma vez por mês, tá? E digo de passagem, hein? O mercado está remunerando e reconhecendo bem. Tem poucos especialistas em empresas familiares, tá? Então é isso, queria lhe agradecer a oportunidade, aqueles que nos assistiram, e me ajudem a impactar 1 bilhão de pessoas até o dia 13 de maio de 2063, transformando empresas familiares. Eu estou Olha aí. convidando as pessoas para serem bilionários. Olha aí. Só que a minha moeda, eu acompanhei a moeda da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia que ninguém poderia encontrar ninguém e a pessoa não ser impactada positivamente, né? Então, eu quero me tornar um bilionário nesse sentido e estou convidando os sócios. Olha aí. Beleza? Fechado. Por você, nosso telespectador, agradeço mais uma vez a sua audiência. Nosso convidado de hoje foi Cícero Rocha, CEO do Instituto Empresariar, e a nossa pauta foi empresa familiar, governança, gestão empresarial. Enfim, como eu disse no início, alguns programas o apresentador diz: tira as crianças da sala. Aqui não. Desde o início foi: traz a família para a sala. Muito bom. Muito Muito bom. obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau.